Fala Fogão, 26 de dezembro, está começando aqui a segunda edição do Radar Alvinegro e nesse segundo conteúdo do dia, o meu objetivo é traçar com vocês o perfil de John Textor, empresário americano que tem esse pré-contrato assinado com o Botafogo para poder adquirir as ações da nossa SAF. Eu quero trazer aqui para você um pouco da experiência inicial que aconteceu lá no Crystal Palace após a chegada do investidor, justamente para a gente poder projetar aquilo que a gente pode esperar dele no Botafogo. Claro, são clubes diferentes, realidades diferentes, mas é interessante a gente começar a traçar esse perfil para poder imaginar como é que vai ser aqui no Glorioso. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa, quero registrar aqui o convite para você poder participar da live de logo mais aqui no canal. Toda terça, quinta e domingo às 10 da noite, a gente tem aquela resenha ao vivo aqui com a galera do chat, a resenha gloriosa. E hoje, logicamente, vai acontecer. Então fica o convite, terminou de curtir seu domingão, chega aqui no Fala Fogão e participa da conversa. Peço por gentileza que você deixe o seu like nesse vídeo, sempre muito importante. Isso ajuda a trazer mais botafoguenses aqui pro canal, né? Mais torcedores ficam conhecendo o Fala Fogão. E se você não for inscrito, se inscreva. Nos ajude a crescer, a alcançar os 12 mil inscritos e muito mais. No primeiro semestre de 2022, certamente chegaremos aos 20 mil, já é realidade. Dito isso, vamos em frente aqui para o nosso grande destaque desse vídeo, né? Traçar o perfil de John Textor, empresário americano que é sócio do Crystal Palace e com a chegada dele por lá, algumas coisas começaram a ser modificadas. Por exemplo, nessa última janela de transferências, lembrando que ele chegou no Crystal Palace em agosto, justamente na época de janela de transferência, e foi a janela mais agressiva na história do Crystal Palace. Eles nunca tinham investido tanto na contratação de jogadores. Foram 67 milhões de libras. Tudo bem, para os padrões do futebol mundial, as grandes equipes, não é tanto dinheiro assim. O Real Madrid toda hora contrata um jogador por um valor bem superior a esse. Só que para o Crystal Palace foi de fato um investimento pesado, trazendo reforços aí para a temporada e tal. O time do Crystal Palace está consolidado na Premier League, desde 2013 disputa a principal divisão do país e, obviamente, chama a nossa atenção o fato de John Textor ter feito parte dessa janela mais agressiva. Aí você pode ficar naquela expectativa, pô, então ele vai fazer a mesma coisa aqui. Porque, coincidência ou não, ele vai chegar no Botafogo justamente no período de janela de transferências. Sempre lembrando que agora em 2022, a partir de 2022, primeiro nas séries A e B do Campeonato Brasileiro, a gente vai ter janela de transferência da CBF, né? De 19 de janeiro a 12 de abril é a primeira, e de 18 de julho a 15 de agosto a segunda. Em maio e junho você pode contratar, mas não vai poder inscrever e, portanto, não vai poder utilizar o jogador. Então ele chega ao Botafogo justamente no período de janela de transferência, em movimentação de mercado, que você está montando o elenco. A mesma coisa aconteceu lá no Crystal Palace. Isso, inclusive, pode nos ajudar a entender por que o Botafogo até agora não fez qualquer contratação, né? A gente até viu o Botafogo conversando com o Elks e tal, mas ficou por aí. O máximo foi a tentativa de manter alguns jogadores do elenco de 2021. O caso, por exemplo, do Oyama, do Barreto, a renovação do Gatito, enfim, uma coisa bem básica, né? Até agora o Botafogo realmente, no mercado de transferência, está paradão. A gente tem agora a informação do Breno, volante, ex-Goiás, Vinícius Lopes, também atacante, ex-Goiás, 2 jogadores jovens com potencial para dar retorno técnico e financeiro, que estão bem encaminhados com o Botafogo, segundo as informações. Mas por enquanto é só isso. Por enquanto é só isso. Mas a chegada de John Textor, esse acordo que está muito perto de sair, isso realmente pode ajudar a explicar. Significa dizer que ele vai despejar um caminhão de dinheiro no Botafogo? Não, não significa. Mas por outro lado, a gente já sabe que ele vai fazer um empréstimo point, que é justamente financiar a operação do Botafogo nesse primeiro semestre, onde as receitas do Botafogo estão muito aquém da nossa necessidade para poder montar o time nesse primeiro momento. Não à toa, a diretoria do Botafogo o tempo inteiro falava de fazer um investimento mais contundente no meio do ano. Mas com a janela de transferência, obviamente, o planejamento teve que mudar de forma obrigatória, né? Não tem como a gente não investir nesse momento. E esse acordo com o John Textor vai ter relação com isso, tá? Mas, mais uma vez, não significa dizer que ele vai despejar um caminhão de dinheiro para a gente fazer um monte de contratação renomada nessa virada de ano, tá? Pés no chão. Eu tô sempre batendo essa tecla aqui no canal. Pés no chão. Pés no chão. O cara tem dinheiro? Tem dinheiro. Vai investir no Botafogo? Tá 99,9% certo. Faltam os últimos detalhes ali. Então ele vai ser o investidor da SAF. Mas a gente tem que ter os pés no chão. Para não ficar criando expectativa e depois ficar frustrado, né? Porque o Botafogo de repente não fez o que a torcida estava imaginando. Pô, e agora vai ser o Botafogo Galáctico e tal. Pés no chão. Sempre muito importante. Tá? Mas eu quero trazer esse detalhe aqui.
o perfil do Crystal Palace nessa janela de transferência lá na Premier League mudou. Foi um investimento pesado. Vamos ver como é que vai acontecer aqui no Botafogo. Um outro ponto que vale destacar também é que com a chegada de John Textor, ele fez um investimento para ajudar na conclusão do CT. E o centro de treinamento do Crystal Palace, meu amigo, que coisa espetacular. Só para você ter uma ideia, o salto de qualidade que eles deram, eles agora estão classificados como categoria 1 na Premier League, ou seja, é um centro de treinamento de referência. Eu inclusive já coloquei um vídeo aqui no canal mostrando como é o centro de treinamento do Crystal Palace. Se você ainda não conferiu, confira, tá aqui no card acima e também vou colocar o link aqui na descrição. Terminou esse vídeo? Vai aqui na descrição e clica no link, cara, que você não vai se arrepender. É um centro de treinamento absurdo do Crystal Palace, justamente com o apoio final ali de John Textor. As obras já vinham acontecendo, já estava na reta final, ele chegou em agosto, o centro de treinamento foi concluído e inaugurado em outubro, então tem uma pequena janela de tempo aí, onde John Textor pode de fato ter ajudado naquele empurrão final para o CT de fato virar realidade. E lembrando que na proposta em relação ao Botafogo também tem a expectativa de um centro de treinamento. Então uma coisa vai bater com a outra, porque como é um projeto de longo prazo, é do interesse dele enquanto investidor que o Botafogo tenha uma estrutura de primeiro nível, porque isso obviamente possibilita a captação de jovens talentos em primeiro lugar, porque o Botafogo é um clube formador, embora não tenha um centro de treinamento bacana, né, todo estruturado para a categoria de base, o Botafogo tem o certificado de clube formador da CBF. E se a gente tiver um centro de treinamento espetacular para a base, a gente vai ganhar muito com isso, sempre lembrando que a gente vai poder passar a vender os nossos jogadores, as revelações, por valores muito mais interessantes, porque a gente vai estar com a dívida equalizada. E a dívida equalizada significa que o Botafogo não vai precisar vender o jogador para ontem para pagar a folha salarial que já venceu. Como as contas vão estar equilibradas, a gente vai vender pelo montante correto. A expectativa é essa. Então essa história do Botafogo ficar vendendo o jogador a preço de banana vai virar coisa do passado. E a gente vai caminhar em direção a um horizonte muito mais interessante. Esse também é um ponto legal, tá? Também é um ponto legal. É claro que fica aquela dúvida. A gente tem o Espaço Lonier, que tem essa relação Botafogo-Moreira Salles. Os campos já estão prontos, 3 campos já estão prontos por lá, mas ainda tem que demolir toda a estrutura. A parte de refeitório, academia, enfim, vai refazer tudo por lá. Mas a gente sabe que está previsto esse investimento em centro de treinamento. E esse é um ponto muito importante mesmo. É para mudar a história do Botafogo. A chegada do investidor possibilita mudar a história do Botafogo. É um recomeço para o Botafogo. E CT, obviamente, vai fazer toda a diferença. Então a gente só tem que ver como é que vai ficar essa história. Vai ter um acordo entre John Textor, Moreira Salles e Botafogo para saber como é que vai ser utilizado o Espaço Lonier. O Espaço Lonier vai ser só para a base e o CT do profissional vai ser em outro lugar. São questões que ainda têm que ser definidas. E o Botafogo, logicamente, no devido momento, vai informar todo mundo. Mas só fica aqui esse destaque. No Crystal Palace, ele fez parte dessa reta final do centro de treinamento e no Botafogo também está previsto fazer parte do investimento em centro de treinamento. Então, um ponto aí para a gente ficar observando e acompanhar com muita atenção. Vale aqui destacar que no Crystal Palace, ele também prometeu investimentos no estádio, para poder modernizar o estádio. O estádio do Crystal Palace é bem antigo, até passou por algumas obras ao longo do tempo, mas o projeto, né, que deve ser agora, é muito mais moderno, tecnológico e tal. Então tem essa promessa dele de investir na melhoria, na modernização do estádio do Crystal Palace. Aqui a gente tem o estádio Newton Santos, tivemos a notícia recente de que o Botafogo poderia fechar essa parceria com a W Torre, e agora a gente tem que ver o que vai acontecer em relação a isso também. Será que é do interesse do John Textor, enquanto investidor, fechar uma parceria com a W Torre para terceirizar a gestão do estádio Newton Santos? Para o investidor é interessante também. Você pode até pensar assim, pô, será que para o investidor vale a pena ter um terceiro gerenciando o estádio Newton Santos, dividindo o resultado? Tudo depende do acordo, na verdade. Tudo depende do acordo. Você tem uma empresa como a W Torre, que tem expertise na gestão desse tipo de equipamento, como acontece lá no Palmeiras, é bom, é interessante. Até porque a W Torre vai ter que fazer alguns investimentos. E segundo o que foi falado, são 40 milhões de reais. 20 milhões de reais no estádio e 20 milhões no entorno. Justamente porque você melhorando o entorno, você atrai mais pessoas para aquela região do Rio de Janeiro e com isso você começa a movimentar negócios por lá. Não apenas o estádio em dia de jogo, sempre muito importante. E obviamente a expectativa para 2022, com as melhorias acontecendo no estádio Newton Santos, agora que a ampliação da concessão já está consolidada até 2051, a gente tem 3 décadas aí pela frente para poder usufruir do estádio Newton Santos.
obviamente, a gente pode esperar agenda de shows, ou seja, o estádio sendo muito mais do que palco para futebol. E é assim que tem que ser, porque quantos jogos o Botafogo joga em casa num ano? 38? 37? O resto do ano fica sem fazer nada, fica parado. Um equipamento como o estádio Newton Santos não pode ser subutilizado dessa maneira. Então a gente tem que ver como é que vai ser essa história. Lá no Crystal Palace ele vai investir na modernização do estádio. E no Newton Santos, como é que vai acontecer? Vai ser responsabilidade dele ou vai ser um parceiro como a W Torre? São questões que a gente tem que avaliar, mas obviamente a ampliação da concessão do estádio Newton Santos é algo que chama a atenção até para fechar esse acordo de investimento, né? O cara sabe que o Botafogo tem uma casa. Durante 30 anos o Botafogo tem uma casa. E como o acordo com o John Textor deve ser de 50 anos, segundo a Rádio Tupi, a gente obviamente tem que valorizar a ampliação da concessão do estádio Newton Santos. Cá entre nós, depois de tantos e tantos anos sob a administração do Botafogo, ficaria até estranho uma outra equipe do futebol brasileiro querer pegar o estádio, porque a casa vai ter toda a identidade botafoguense. O Rio de Janeiro, o mundo inteiro, vai saber que o Newton Santos sempre foi do Botafogo. Então assim, a gente vai ampliando a concessão, vai fazendo os investimentos e vai fazendo dinheiro. O que é bom para o Botafogo, é bom para o investidor, logicamente, porque ele visa o lucro. Esse é um ponto que sempre vale destacar aqui. A gente não pode ficar naquela ilusão de que ele está fazendo filantropia, não é. O investidor visa o lucro. Ainda mais falando de investidor estratégico. Ele visa o lucro, logicamente. Depois de alguns anos, 20, 30 anos, ele pode chegar e falar, bom, agora chegou a hora de eu sair. Vou vender a SAF, vou vender a minha parte das ações da SAF para um outro empresário. Só que o Botafogo já determinou que para isso acontecer, o Botafogo tem que autorizar. E o John Textor aceitou essa condição. E isso é muito bacana, porque demonstra que ele não está sendo aventureiro. Se ele chegasse e falasse, não, pô, eu quero vender, eu vendo para quem eu quiser. O Botafogo, quando falou, não, você pode vender, mas a gente tem que dar ok. E ele falou, não, beleza, eu concordo com isso. Então isso é bacana também, perceber isso é bacana. Passa o perfil de um profissional, de um investidor, que realmente está preocupado com a perpetuidade do Botafogo, ou seja, com o Botafogo seguir existindo e bem estruturado ao longo do tempo. Então isso realmente é um ponto importante. Um outro detalhe aqui que vale falar sobre o John Textor, segundo essa experiência lá no Crystal Palace, é que ele parece ser um cara que gosta de futebol e que principalmente gosta de aprender a história do time que ele está investindo e respeita essa história. O que pra gente, logicamente, é fundamental. Com todo respeito ao Crystal Palace, o Botafogo tem uma história infinitamente mais rica do que o Crystal Palace. Isso não tem nem discussão. O Botafogo tem uma história riquíssima e o John Textor, logicamente, vai buscar aprender sobre a história do Botafogo. E quando ele respeita a história, quando o investidor respeita a sua história, a tendência é ele ter muito mais cuidado em tudo aquilo que ele vai fazer em relação ao clube, em relação ao futebol do clube. Então isso é muito importante. A gente saber que o John Textor tem esse tipo de perfil, de buscar se inteirar sobre a história, de respeitar essa história e a comunidade que existe em torno do time, isso é fundamental. Isso está acontecendo lá no Crystal Palace. Os torcedores do Crystal Palace até aqui estão bem satisfeitos com ele, com a presença dele como novo investidor, e certamente isso vai acontecer aqui no Botafogo também. É claro que a gente tem que entender que são times diferentes, com histórias diferentes, e representatividade no futebol mundial também é diferente. Só que quando a gente fala de mercado brasileiro, hoje, pensando aqui futebol moderno, quando a gente fala do mercado brasileiro, mercado sul-americano de modo geral, obviamente tem o interesse de investidor nos atletas que são revelados. E até por isso o Botafogo está se precavendo, colocando nesse acordo com o John Textor algumas questões esportivas, para o Botafogo não virar simplesmente um clube que revela e exporta jogador. Esse é um ponto bem importante. Tá certo que ele vise o lucro. O investidor coloca o dinheiro que é o lucro. Qualquer investidor pensa logicamente no retorno do dinheiro que está investindo. Isso é normal, mais do que normal. Mas quando a gente fala sobre esses elementos, a gente obviamente tem que destacar a importância de você proteger o lado esportivo. E a diretoria do Botafogo, via Jorge Braga principalmente, está costurando todos esses detalhes aí para a gente ficar protegido em relação a isso. Não significa dizer que o Botafogo vai virar uma potência, todos os anos agora vai brigar pelo título brasileiro, Libertadores daqui a pouco. Podemos caminhar nessa direção, mas, novamente, pés no chão, temos muitos desafios pela frente e tudo vai depender, no fim das contas, da maneira como John Textor, firmando esse acordo com o Botafogo, o contrato vinculante, estando 100% ali tudo assinado, certinho, como ele vai encarar o Botafogo nesse portfólio de equipes que ele está buscando construir no futebol mundial.
já tem o Crystal Palace, tá chegando também no time da segunda divisão belga, que é um país onde todo mundo é apaixonado por futebol, mas não é das principais ligas do futebol europeu, todo mundo sabe disso. E agora aqui no Brasil com o Botafogo. No Benfica, lá em Portugal, ele até tentou adquirir 25%, mas o negócio não foi pra frente. Certamente outras equipes vão entrar no radar de John Textor, né? E obviamente quando você faz um portfólio de equipes, você pode muito bem ter aquela interação, né? Troca de metodologia, de ideias, de jogadores. Um jogador da nossa base, por exemplo, passar um período lá na Inglaterra treinando, aí de repente isso gerar uma venda futura, enfim, são coisas que podem acontecer. Mas o mais interessante, o que eu mais gostei de saber, foi justamente esse lado dele, de respeitar a história do clube, de buscar entender e respeitar a história. Um investidor que respeita a sua história, ele toma mais cuidado com cada detalhe que faz essa ponte com o torcedor. E isso pra mim é muito importante. Mas e você, Fogão, o que você pensa a respeito dessas informações que eu trouxe aqui? Deixe seu comentário aqui embaixo, sua participação é sempre muito importante. E lembre-se, 10 da noite nesse domingo, aquela resenha gloriosa aqui no Fala Fogão. Eu aguardo vocês logo mais aqui no canal.